Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Onde já de cara, família, nós vamos repercutir aqui a informação que foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio sobre a possibilidade de saída do atacante João Pedro, atacante que está treinando de forma separada e que só tem vínculo com o Cruzeiro até o final da temporada. E antes de darmos início aqui ao nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção, família. O Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro estaria cogitando renovar o contrato do João Pedro. Como o atleta ele tem o seu vínculo se encerrando no final desta temporada e está treinando de forma separada, tudo encaminha para que ele deixe a Toca da Raposa. Mas a gente sabe do potencial do João Pedro e eu espero que ele receba outra oportunidade. Por quê? Porque é um garoto que teve um reincidente, ou melhor, teve um problema disciplinar. Não foi como no caso do João Pedro, que já tinha sido avisado pela diretoria. O Fernando, o Fernando, que hoje está na Ferroviária, ele acabou sendo emprestado porque não era a primeira vez que ele tinha esse problema. E a gente sabe, a diretoria já tinha avisado, olha, se você fizer isso de novo, vai ter consequências. O Fernando foi lá e fez de novo e o Cruzeiro aplicou as devidas consequências ao atacante Fernando. E no caso do João Pedro não, é a primeira vez que ele tem este problema. Então espero que o Cruzeiro renove o contrato do jogador e que dê de novo outra oportunidade. Até por... Sobre a situação do João Pedro. Como que está a situação dele hoje? Há um plano para que ele seja reintegrado ao elenco e assim o Cruzeiro ganhe mais um jogador de velocidade? Olha, todos os jogadores que sobem da base, né? E aí, não falando só especificamente do João, mas o Fernando, o Ian, o Japa, o Kaique, né? A gente procura entender qual que é o processo de adaptação desse menino à primeira equipe do Cruzeiro. Jogar no Cruzeiro exige uma responsabilidade muito grande, né? Não só pelo que você faz dentro do campo, mas também pelo que você faz fora. E a gente acredita que quando o jogador tem potencial, e estamos falando, todos esses nomes que eu mencionei são jogadores com potencial, a gente entende que a gente precisa fazer esforços e se dedicar para que eles sejam bem formados. E ser bem formado, às vezes significa voltar para a equipe sub-20, algumas outras vezes significa emprestá-lo para outra instituição para que ele consiga amadurecer e depois voltar. E todos esses caminhos, eles são possíveis, né? A gente emprestou alguns jogadores aí que a gente acredita que tem potencial futuro, né? E o caso do João a gente está avaliando, né? Assim como estamos avaliando de diversos outros aí, porque jogador, para se desenvolver, ele também precisa estar jogando, ele precisa estar em ritmo de competição e é assim que a gente vai formar os atletas dentro do clube, né? Uma coisa que para a gente é inegociável é a equipe. Ninguém no Cruzeiro se coloca acima da equipe. E isso a gente não vai abrir mão nunca. Pedro, Luciance da TV Globo. E nesta quarta-feira, além de ser perguntado sobre o João Pedro, o Pedro Martins foi perguntado sobre a despedida do Marcelo Moreno, foi perguntado sobre o elenco do Cruzeiro, foi perguntado sobre a compra do João Marcelo, entre outros assuntos. E eu separei aqui para vocês alguns recortes das principais falas do Pedro Martins. Começando sobre a despedida do Moreno, sobre a compra, do Matheus Pereira e também sobre os valores do João Marcelo. Escutem agora as palavras do nosso diretor de futebol. Todas as dúvidas que possam existir. Bom dia, Pedro. Gabriel Moraes, do Jornal O Tempo. Gostaria de perguntar a respeito do Marcelo Moreno. A torcida gostou bastante do anúncio dele, desse retorno, mas não ficou muito claro ainda qual que é o objetivo do clube. Gostaria que você explicasse um pouco sobre esse retorno. Ele vai treinar junto com a equipe, ele vai ser uma opção para o Larcamon. E esse processo de despedida vai ser no amistoso, no jogo oficial? O que o Cruzeiro pensa? Por que o Cruzeiro trouxe o Marcelo Moreno de volta? Primeiro ponto, acho que quando a gente fala de Marcelo Moreno e Cruzeiro, existe uma relação de gratidão imensa, né? Não só por tudo que ele fez dentro do campo, mas também pelo que ele fez fora do campo,
né, pelo Cruzeiro no momento de dificuldade, né? Quando ele sai, logo no momento da nossa chegada, a gente já deixa alinhado com ele a possibilidade de um retorno assim que ele pretendesse encerrar a sua carreira, né? E assim aconteceu. É um prazer ter o Marcelo aqui conosco, não só porque ele tem uma bela história que já foi construída dentro dessa instituição, mas pela pessoa que ele é, né? A gente vem conversando com ele. O primeiro ato foi trazê-lo, abrir as portas do clube para que ele pudesse treinar com a equipe profissional. E a gente está desenhando como vai se dar essa despedida. Se vai ser numa partida amistosa, se vai ser em algum momento aí numa partida oficial, se não vai ter partida, né? Se vão ser uma série de atos aí construídos com a equipe de comunicação do Cruzeiro e a equipe dele, né? A gente está desenhando, mas a primeira vontade do Moreno, que era voltar a participar de uma rotina dentro do Cruzeiro, isso a gente já conseguiu cumprir. E é importante a gente ressaltar também o quanto isso é interessante para quem hoje está dentro da equipe profissional do Cruzeiro, né? A gente pega o Marcelo Moreno, um cara que já ganhou praticamente tudo, que tem a sua vida pessoal e profissional resolvida. Como um dos últimos atos da sua carreira profissional, ele quer estar aqui, vivenciando isso, né? Também acho que é um ponto importante para os jogadores que hoje estão dentro do Cruzeiro, para ver o quanto isso vale, né? O quanto que é importante para uma pessoa representar o Cruzeiro, ou pelo menos só vivenciar, chegar, se trocar, treinar, né? E esse ato que o Marcelo Moreno faz aqui dentro para a gente é muito interessante, inclusive para que a gente mostre para os jogadores mais jovens, para aqueles que hoje estão iniciando a carreira, o quanto estar no Cruzeiro é importante. Matheus Pereira, e o torcedor está bem ansioso, né? O que você pode falar a respeito disso? Cara, a gente vem conversando bastante, né? A contratação, tanto a primeira vinda do Matheus, ela foi complexa, né? Porque envolvia a construção com o Al Hilal, com o seu staff, com o próprio atleta, né? E agora está acontecendo da mesma maneira, né? A gente está conversando bastante com o Al Hilal e principalmente com o atleta e com o seu staff, porque além da complexidade que envolve uma compra dessa, também envolve muita vontade do jogador, né? Dele querer estar aqui, dele também fazer esforços para que essa transferência definitiva possa ocorrer, né? E a gente está satisfeito como isso está caminhando, né? São várias conversas, né? E eu acredito que a gente está conseguindo evoluir bem. Não dá para cravar nada ainda, justamente porque envolve aí possibilidade de condições de pagamento, o acerto do contrato do jogador, mas vejo que tem boa vontade de todos os lados para que isso consiga ser concretizado. Pedro, Luiz Henrique Campos, do Portal No Ataque. Em especial o João Marcelo, né? Que é um jogador que o contrato dele vai até o meio do ano, se não me engano, e se consolidou no time, a torcida está gostando bastante, tem jogado muito bem, então a ideia para esse jogador em específico. Muito obrigado. Nosso objetivo com relação a esses tipos de empréstimo, primeiro, é para que a gente consiga avaliar o desenvolvimento do atleta aqui dentro, né? E também não deixa de ser uma ferramenta para quem não tem a capacidade de investimento de maneira imediata, né? Então, o clube, perante as limitações orçamentárias que existem, a gente prefere trazer o jogador emprestado, conseguir ver se ele vai se adequar às rotinas do Cruzeiro, vai se adaptar à nossa forma de jogar. E no momento de fazer essa aquisição, a gente pode sentar com o clube, pode sentar com o jogador e construir isso da melhor maneira possível. Não é porque tem um valor estipulado na opção que o clube precisa necessariamente executar aquela opção. Existe a negociação, né? E negociar também faz parte do jogo, né? E assim a gente está avaliando todos os casos, assim como é o do João Marcelo, né? A gente está muito feliz com o progresso dele. Ainda não tomamos essa decisão, é uma decisão que vai acontecer no meio do ano, mas o clube está se preparando para, caso seja necessário executar as opções de compra, a gente se estruture através de diversas maneiras aí no lado do aspecto financeiro, para que a gente não quebre o Cruzeiro, né? O nosso objetivo primeiro é manter o clube sustentável para que a evolução do elenco aconteça ano a ano. E eu acredito que os jogadores que vieram aí por empréstimo, a grande maioria aí vai ter o interesse também de permanecer no clube, e isso conta muito numa negociação. Pedro.
Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!